Olá, estamos iniciando o Pele em Pauta dessa semana. E me responda com sinceridade, você já aderiu a alguma dieta super restritiva? Quando o assunto é emagrecimento, é muito comum se deparar com dietas malucas, mas afinal, essas dietas funcionam? Quem irá conversar comigo hoje e esclarecer todas essas questões é a especialista em clínica geral e nutróloga, a doutora Paula White. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Paula, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque agora nós estamos ouvindo falar muito sobre jejum intermitente, né, dietas onde as pessoas têm que ficar um período longo sem alimentação. Isso realmente funciona? Isso tem embasamento científico? Qual que é a sua posição sobre essas questões? Pois é, isso aí agora está muito em voga. Eu acho que sim, eu acredito que existem diversos tipos de dietas. A gente tem, além do jejum intermitente, a dieta low carb, que está sendo muito utilizada ultimamente, dieta cetogênica, e eu acho que sim, mas o principal é a gente individualizar. Para qual paciente vai valer a pena fazer? Né? Sim. Então, às vezes você tem pacientes que não respondem bem a um jejum intermitente. Tá. Às vezes tem pacientes, por exemplo, que você coloca uma low carb e tem um resultado maravilhoso, enquanto outros pacientes não. Às vezes, por exemplo, uma dieta mais tranquila até de se fazer, como uma dieta mediterrânea, tem um resultado excelente. Sim. As pessoas em casa devem estar te ouvindo e com uma dúvida, né, do que seriam cada uma dessas dietas. Tem como você descrever rapidamente? Tem sim. Então, a dieta low carb é uma dieta em que a gente faz uma restrição da ingestão de carboidrato, em média de 30 a 130 gramas por dia de carboidrato, daí mais ou menos 30% do que ela vai comer no dia vai ser carboidrato, e o restante gordura e lipídios, né? Então é uma restrição grande de carboidrato e que costuma dar um resultado bem interessante. Hoje em dia a gente tem vários estudos falando a favor até da low carb. O objetivo dela é o emagrecimento. É o emagrecimento, mas a gente tem ganhos secundários, como diminuição da glicemia, diminuição da pressão arterial, diminuição da resistência à insulina, coisa que a gente vem vendo, está crescendo cada vez mais. Sim. Né? Então, diminuição do triglicérides, aumento do HDL, então tem um perfil para doença cardiovascular bem interessante. A gente tem a dieta cetogênica, onde é uma dieta onde você restringe ainda mais a quantidade de carboidrato, e aí ela passa a ser com menos de 30 gramas de carboidrato por dia. É uma dieta assim bem restritiva, é difícil do paciente conseguir se adequar e conseguir fazer por um período maior de tempo. Em geral a gente faz curtos períodos de tempo, né? Mas para ajudar o paciente a conseguir levar adiante a dieta, existe algum mecanismo que complemente, dê uma sensação de saciedade? Lógico, a própria dieta, na verdade, como ela tem um aporte de gordura, mas gorduras, aqui a gente está falando de gorduras boas para a saúde, né? Não gorduras saturadas, uma quantidade bem equilibrada na distribuição de gordura e proteína, esses macronutrientes, tanto a gordura quanto a proteína, elas dão uma sensação de saciedade. Então, o paciente, em geral, nos 2 primeiros dias ele sente um pouquinho mais de fome, e aí às vezes a gente dá uma ajuda. Eu gosto muito até de usar algumas fibras que dão uma sensação de saciedade para o paciente, e depois ele já entra a partir do 3º, 4º dia, ele já, essa fome tudo já... de forma natural, através da alimentação. Da alimentação mesmo, né? Então a gente consegue fazer uma distribuição. Então uma suplementação, mas uma suplementação, por exemplo, com fibras, como a goma guar, sabe? Então assim, com isso você consegue dá uma sensação realmente que o paciente come e está saciado. Tá. Isso só até o 3º dia. Depois do 3º dia da dieta ele já vai bem. O organismo, né? Já se adapta, né? E aí ele já entra no que a gente chama de cetose, e aí ele já não fica mais com essa sensação de fome. Lógico que, lembrando, são períodos curtos que a gente utiliza. A pessoa não vai ficar num longo período numa dieta cetogênica. Então é uma dieta acompanhada pelo especialista, pelo médico, em tempo real, né? Ele está ali muito... É importante a gente saber o que eu estou restringindo, o que pode estar faltando de aporte de nutrientes para esse paciente, para que eu possa então suplementar, rodar de outra forma, para que isso não gere nenhum tipo de prejuízo para o meu paciente. E agora o nosso atual e famoso jejum intermitente? Agora esse aí, todo mundo chega lá no consultório, doutor, e o jejum intermitente? Eu acho que é uma estratégia também bem interessante. Em geral, quando eu coloco 2 a no máximo 3 vezes na semana, intercalando. Eu gosto muito de intercalar
o jejum intermitente com a dieta low carb, eu faço um combinado entre os dois. E sempre orientando o paciente de que não precisa de ficar mais tempo de jejum do que aquele que eu já planejei, do que eu prescrevi para ele, né? Que às vezes tem pessoas, mas se eu ficar 24 horas, se eu ficar 36 horas, e aí vai achando que quanto mais melhor. E a ideia não é essa. A ideia geralmente é realmente ser intermitente. A gente está intercalando o jejum com o período de alimentação normal. E sempre a gente fazendo o cálculo total do que eu vou estar dando para o meu paciente, para que ele nunca tenha, igual eu estou te falando, nenhum tipo de deficiência de nutrientes. E quanto aos resultados? Tanto sacrifício vale a pena? Vale muito. Realmente a gente vê que o paciente tem uma perda grande de peso, e o mais importante é isso que eu estou te falando, é individualizar. Às vezes o que é bom para mim não é, por exemplo, uma amiga minha. Cada o organismo responde diferente para um tipo de restrição. Então, tem gente que, por exemplo, igual eu estou te falando, com uma dieta mediterrânea você já consegue, assim, resultados maravilhosos, enquanto tem outras pessoas que você tem que modificar o estímulo e está toda hora modificando, e aí ela vai cada vez perdendo peso quando você vai dando estímulos diferentes. Então, Sim. Realmente a gente tem que sentir o paciente, né? Bom, glúten e lactose se tornaram grandes vilões. Até que ponto isso é verdade? A gente vê realmente, porque a intolerância à lactose, ela é bem prevalente mesmo, né? Então, se você pegar, assim, a população adulta, mais até de 70% da população vai ter algum grau de intolerância à lactose. E o importante é a gente entender com o meu paciente qual que é esse grau. Então, por exemplo, tem pacientes que tomam 2 copos de leite por dia e tranquilo, não tem nenhum sintoma. Mas já se tomar 3, 4, aí já começa a ter os sintomas da intolerância, que são o quê? Distensão abdominal, excesso de gases, às vezes uma diarreia, dor abdominal. Então, esse paciente chega para mim com essa queixa, e aí é que eu vou então pesquisar se pode ser uma intolerância à lactose. O interessante é a gente ver que não é só a intolerância à lactose que é tão falada. Pode ser uma intolerância ao que a gente chama de food maps. Então, às vezes, o paciente tem uma intolerância a outros carboidratos osmóticos, como, por exemplo, o brócolis, a couve de Bruxelas, o feijão. E aí eu vou ter que, até frutas, várias frutas que têm esses carboidratos fermentáveis, a pessoa pode estar com uma intolerância a eles e não à lactose. É um trabalho de investigação É mesmo, investigação, né? É igual detetive. Você vai ali buscando para você ver o que será que está. Então, você retira o alimento, vê se com a retirada teve sucesso, depois você vai reintroduzindo aos poucos outro, aí até você descobrir, é esse aqui. Então, vamos tirar porque é ele que está te dando os sintomas. Em síntese, então, essas dietas restritivas, elas precisam, de fato, serem bem acompanhadas e indicadas por um profissional, mas elas têm fundamento e geram resultados, né, doutora Paula? Geram, com certeza. Aí, quando você tira o paciente que realmente ele é intolerante à lactose, quando você retira, nossa, acaba aquela situação chata da pessoa toda hora tá com a sensação de que a barriga está estufada. Tem paciente até que chega para mim e fala, doutora, eu saio de manhã com a calça, chega à tarde, eu tenho que abrir, porque ela vai só distendendo. Porque tomou, às vezes, uma vitamina, um leite de manhã, durante o dia vai fermentando, liberando gases e ela vai ficando cada vez mais distendida. E é mais do que um processo de restringir, é de reeducar, né? Para a pessoa se reconhecer, entender o que faz bem ou não e se reeducar. Exatamente. E a gente, como médico, saber o que aquele paciente, então, eu estou retirando da dieta. Aquilo é importante, eu tenho que conseguir, através de outros nutrientes, repor aquilo que eu estou fazendo uma restrição. Então, acho que isso que é interessante, porque às vezes a gente vai vendo pessoas que vão fazendo restrições, e de repente ela está sem comer um monte de coisas importantes e que podem impactar futuramente na saúde dela. Sim. E essa é a mensagem que hoje nós queremos deixar, né? Que não adianta só a gente aderir a dietas da moda, o importante é preservar, poupar a saúde por meio de uma boa conduta, né? De uma ótima conduta médica, de um acompanhamento e sempre procurar realmente orientação. Doutora Paula, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Esperamos vê-la em breve novamente conosco. Vai ser um prazer. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Aguardamos você no próximo domingo.